Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos. Que saudade eu estou de cada um de vocês. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos o nosso Deus e agradecer a Ele pelo que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo em meio a essa pandemia. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E hoje no nosso culto de oração nós podemos agradecer a Ele, como também fazer as nossas petições. Mas primeiramente nós iremos ouvir um louvor ao nosso Criador. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Agora vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pelo Teu cuidado na vida de cada um de nós. Pai querido, nós Te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus fiel para com cada um de nós. Que o Senhor esteja, ó Pai, ouvindo as nossas orações segundo a Tua vontade e o Teu querer. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você também, meu irmão, pode participar escrevendo no chat os pedidos de oração. Você tem um pedido de oração, você tem um agradecimento, vai lá no bate-papo e escreve para que a gente possa estar compartilhando uns com os outros. E vamos ouvir mais uma canção de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Tantas coisas que andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me
desfalecendo. Tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Vem aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Agora nós iremos matar um pouco da saudade dos nossos irmãos, saber o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo deste momento todo em que nós estamos distanciados corporalmente, mas com certeza unidos uns com os outros através da tecnologia e também através das nossas orações. Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui virtualmente, mas esperançosos de que logo, logo Deus irá nos abençoar e estaremos juntos louvando ao Senhor mais uma vez e ouvindo a boa e fervorosa palavra do Senhor. Eu quero deixar um texto para os irmãos, Eclesiastes capítulo 3, versículos do 1 ao 5, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Irmãos, Deus ainda está no controle de tudo e Ele nunca deixará de ser Deus. Como disse Jó: Senhor, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus, Ele é fiel acima de tudo e de todos. Tome isso. Deus abençoe. Olá, boa noite a todos. Estamos passando, para dizer que estamos com muita saudade. Estamos com muita saudade dos irmãos, de poder ir para a igreja, E tem sido dias difíceis, dias tristes, em alguns dos casos, mas o Senhor é bom e tem cuidado de nós e tem nos dado paz, Que sabemos que nossa paz ela não depende das circunstâncias, mas sim do Senhor que nos dá. E o nosso recado é para dizer que estamos muito ansiosos, com o dia que tudo isso vai acabar e que a gente vai poder voltar e ir para a igreja e encontrar todo mundo. E é isso.
Vovó, a senhora tá com saudade? Estou com muita saudade dos irmãos e de nosso pastor, todos, e da nossa igreja. Estou com saudade. Amém. Boa noite a todos. Olá, família Betel. Saudade de todos vocês, graça e paz. Eu estou aqui rapidinho para agradecer à família Betel o modo como tem trazido para minha casa, no meio de tantos medos que esse mundo trouxe para nós, a igreja dessa forma diferente de trazer a palavra, né? Eu só tenho a agradecer. Que bom que eu posso estar junto de vocês, que bom que eu posso estar junto com a minha família Betel, com meu filho Daniel, com a Ritinha e a Estezinha, porque vocês trazem essa paz no momento de muita insegurança. Tem sido um momento de muita tranquilidade, de muito resgate ao conforto mental e que a palavra de Deus chega na minha mente. Muito obrigada, Betel. Muito obrigada a todos vocês. Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui, quarta-feira, o nosso culto de oração.
E sem oração, como ser igreja? Como ser um cristão sem orar? A Bíblia nos ensina e diz: orai sem cessar. A palavra de Deus, o próprio Jesus, dedicou-se um tempo para ensinar os seus discípulos como orar. A oração é tudo. E o cristão deve ter como prioridade na sua vida a oração e a palavra. E por isso estamos aqui. Você pode mandar o seu pedido, o seu agradecimento, e ao final nós vamos estar orando juntos e pedindo a Deus que tudo pode fazer. Estamos nessa quarentena. Muitas pessoas estão se perguntando por quê. A pergunta não é por quê. A pergunta é: para quê, Senhor? O que Deus está querendo nos ensinar? Certamente Deus quer nos ensinar muitas coisas e nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor que se encontra lá em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Eu quero pensar com os irmãos, pensar com os irmãos, quem pode vencer uma batalha? Qual é o perfil? Quais são as características de alguém que pode vencer uma batalha? E são inúmeras as batalhas que nós passamos nessa vida. Não vão se acabar, não são as primeiras nem as últimas. O mundo passa, você e eu passamos por uma batalha, mas não é a última, nem é a primeira. Mas o que nos faz vencer uma batalha? Vamos ver na Bíblia o que o Senhor nos ensina através desse texto. Então, 1 Samuel, capítulo 17, eu quero começar lendo, meus irmãos, a partir do verso 31, que diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-as a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desvaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Verso 38. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e os pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando a mão à sua funda, foi-se, chegando-se ao filisteu. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus queridos, esse texto, uma história tão bonita, a história de Israel, a história do rei Davi, nos revela qualidades e virtudes de alguém que pode vencer uma batalha. Mas eu queria, antes de entrar no texto, pensar com os irmãos aqui o pano de fundo desse texto, ou seja, a história nos conta que Saul foi o primeiro rei de Israel, e a história desse rei não foi uma história muito boa. Ele começa bem, mas ele termina mal. No capítulo 15, alguns capítulos atrás, 2 capítulos atrás,
Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, pela sua desobediência. Então, a história é que Saul faltava ali a obediência, por isso o Senhor havia lhe rejeitado e lhe faltava coragem, força, o que podemos chamar aqui, faltava a presença de Deus, a unção de Deus na vida deste rei. Então, por consequência, o seu exército também estava enfraquecido. Um exército que estava diante de um povo que era inimigo, mas que estava apavorado, estavam intimidados, estavam sem coragem, sem motivação para aquela batalha. Um outro detalhe aqui é o inimigo que está ali afrontando o rei Saul e seu exército e afrontando todo Israel. Este povo foi um povo terrível, um povo que no reinado de Davi foi das nações inimigas que mais deu trabalho, mas Davi, pelo braço do Senhor, levou-os à derrota e exterminou os filisteus no reinado de Davi. E nós temos também a história de Davi. Mas antes de falar de Davi, dentre este povo, se levanta então ali no fronte de batalha, este gigante famoso, conhecido nas histórias, na classe bíblica das crianças, em toda a história bíblica, nos adultos também, o famoso Golias, o terrível, né, e aqueles que muitos temiam, Golias, o gigante. Ora, Golias era costume daquele tempo que, ao invés de os exércitos se matarem e perderem milhares e centenas de vidas, muitas vezes se fazia um acordo, escolhia-se um lutador de um exército, de um país, e o de outro, para que se enfrentassem, e aquele que vencesse levaria a batalha, isso para evitar uma sangrenta batalha, e foi o que foi proposto aqui para Israel. Então Golias foi aquele gigante dos filisteus escolhido para ir a essa batalha. Bom, há na história também a figura de Davi, um jovem pastor de ovelhas, que ao invés de estar no exército do rei, estava apacentando os rebanhos do seu pai. Davi era jovem, mas eu queria lembrar aqui que nesse momento da história, Davi já havia sido escolhido pelo Senhor. Se Saul foi rejeitado, Deus já havia mandado Samuel à casa de Jessé, e ele foi o escolhido entre os irmãos, nem estava ali, mas o profeta mandou chamá-lo até que ele chegasse, para que o Senhor escolhesse o seu novo rei. Então Davi já havia recebido a unção de rei, o novo rei de Israel, embora ainda não tivesse tomado posse daquele cargo que Deus tinha lhe comissionado. E por último, nós temos aqui o cenário da batalha. Então veja, nós temos um exército, um rei que está com medo no fronte de batalha. Nós temos um povo que foi o pior dos inimigos de Israel, o povo filisteu, e Golias, o famoso gigante. Nós temos o pequeno Davi, pequeno no sentido de não era alguém de expressão, apenas um jovem de uma família que cuidava do rebanho do seu pai. E nós temos aqui à frente uma batalha entre Israel e os filisteus. O texto começa dizendo que ouve-se as palavras de Davi no acampamento. Seu pai havia o enviado para levar mantimento aos seus irmãos, e Davi, vendo todo aquele alvoroço, já cheio da presença de Deus em seu coração, né? Davi era um homem que buscava a Deus. Ele então vai, e quando ele escuta das afrontas daquele gigante, ele começa a dizer: mas isso não pode ser. Este gigante não está afrontando qualquer exército, está afrontando o exército do Deus vivo. Então veja que ele chega, Saul, ouvindo isto, manda chamá-lo, diz o verso 31. E no verso 32 assim: chegando Davi a Saul, disse: não desvaleça o coração de ninguém por causa dele. Meus queridos, a primeira coisa que eu queria observar aqui é que quando alguém está cheio da presença de Deus, e era o caso de Davi, quando o Espírito Santo habita e está ali repleto, sendo o Senhor, sendo o controlador da vida daquela pessoa,
como as pessoas se comportam diferente. Esse texto me faz lembrar um texto anterior, onde Josué e Caleb, quando foram espiar, que também viram gigantes naquela terra, quando Moisés os envia, a despeito daqueles outros homens, eles voltam, o texto diz lá, porque em Caleb e Josué havia outro espírito. Eles levantam e animam o coração daquele povo, e os outros 10 desanimam o coração daquele povo. Davi, a despeito do exército de Saul, a despeito do coração desanimador do próprio rei, Davi diz a seguinte frase: não desvaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá pelejar contra o filisteu. Muitas pessoas no momento da guerra, no momento da batalha, não conseguem trazer uma palavra de consolo, não conseguem chegar e dizer uma palavra que anime, que levante, não uma palavra que seja baseada na sua própria natureza, na sua própria capacidade ou na sua habilidade, mas uma palavra que flua do coração de Deus, uma palavra que é fruto do seu relacionamento com Deus. E Davi chega ali naquele fronte de batalha, onde os homens já estavam derrotados, esse exército de Saul e o rei já haviam perdido essa batalha. O desespero era tão grande, embora isso fosse uma prática naqueles tempos, mas Saul oferece a sua filha e diz: aquele que vencer esse gigante casará com a minha filha. O rei oferece bens e a sua própria filha para encorajar o seu exército. Davi não precisava disso. O que encorajava Davi era a presença de Deus no seu coração. E nós vamos entender por que mais à frente. Então Davi se levanta e ele traz uma palavra de ânimo e de consolo àquele lugar, àqueles homens, àquele rei. Meus queridos, quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quanto é importante fazermos isso? O quanto é importante aquilo que você fala? O quanto é importante a presença de Deus na sua vida para um momento de batalha? Para que nesse momento você seja um instrumento de Deus na família, na igreja, às vezes no trabalho. Olha o que acontece a seguir. Porém Saul diz a Davi contra o filisteu: tu não poderás pelejar contra ele, pois tu és moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Essa é a forma com que os homens, eu percebo aqui, que aquelas pessoas que, embora conheçam Deus, porque Saul era um rei, Deus havia escolhido e ungido, mas agora ele foi rejeitado e ele estava afastado, não havia unção, não havia presença de Deus na vida de Saul. Essas pessoas voltam a ser e voltam a ter um olhar natural, olham a circunstância, olha a aparência, como foi com o próprio profeta quando foi à casa de Jessé. Deus inclusive o repreende dizendo: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Quando o rei olha aquele rapaz, ele diz: tu não poderás. Davi chega animando, Davi chega dizendo: isso não vai ficar assim, não desanime o coração de ninguém. O rei olha para ele e fala: mas tu não poderás, tu és jovem, tua aparência, eu olho para você, não vejo em você a possibilidade, mas ele diz: aquele não, aquele ali é um guerreiro desde a sua mocidade. Veja que ele centraliza a sua visão, a sua perspectiva no inimigo, ao invés de olhar para aquele jovem que está ali. Ele não consegue reconhecer em Davi nesse momento que havia algo especial no coração e na vida desse homem. E é assim que muitas vezes os homens olham dentre circunstâncias difíceis na vida, olha para aquele, para aquela e diz: fulano de tal não pode, fulano de tal, ou esse povo é muito pequeno, a igreja, esse povo é lunático. Não é assim que os homens olham, não é assim que aquele que está longe de Deus e não tem uma percepção espiritual olha, olhando apenas o natural. Ele diz: tu não podes. Se por um lado havia verdade na fala de Saul, porque olhando para Golias, mas se olhasse para qualquer um ali, seria impossível dizer que eram capazes, mas talvez porque fosse moço e não fosse do exército, então ele faz esse comentário. Se por um lado é verdade, por outro, faltou-lhe percepção espiritual para entender que aquele jovem não estava falando em si mesmo. E é muitas vezes assim que os homens olham, e por isso não conseguem vencer, porque falam que o inimigo é maior que não que ele exatamente, mas eles não entendem ao Deus que serve.
E qual é o tamanho desse Deus? Foi assim com os espias. Eles dizem, aos nossos olhos éramos como gafanhotos. Veja, alguém que tem a autoestima baixa, alguém que está longe do Senhor. Mas Davi não aceita essa palavra do rei. No verso 34 ele diz, responde Davi a Saul, teu servo. Então Davi começa a contar e narrar a sua situação quando apacentava o rebanho do seu pai. E Davi fala, meu rei, apesar de ser jovem, apesar de não ser do exército do rei, apesar de não ter habilidades com espadas e com lanças, o teu servo apacentava o rebanho do seu pai, e nesse apacentamento perigo se levantava. E Davi aqui cita leões, ursos. Ele diz, eu tirei da boca de um urso, de um leão, um cordeiro. Eu fiz mais que isso, eu o matei, eu avancei contra ele, o peguei pela barba e eu dei fim à sua vida porque queria roubar a ovelha do rebanho do meu pai. Davi então dá a sua credencial a este rei e dizendo, rei, eu já enfrentei ursos e leões. Davi, na verdade, está dizendo a esse rei que, embora o seu ofício fosse um ofício simples e desprezível, na perspectiva de não ser alistado ao exército do rei, aqueles que tinham fama, aqueles que se achavam melhor porque era um soldado, Davi diz, eu aprendi muito, porque quem forjava o coração de Davi era a presença de Deus. Meus irmãos, não se engane, viver num deserto, onde o sol durante o dia é escaldante, e precisa providenciar tudo. Por isso Davi escreve o Salmo 23. Meus irmãos, não se engane, num deserto, na escuridão da madrugada, onde os perigos são iminentes, onde lobos, leões, ursos aparecem, animais para devorarem. Davi ali foi forjado, ele aprendeu. Deus era o seu general, o seu comandante. Davi havia aprendido a superar o seu próprio medo. Davi era homem, era humano. Esse urso e esse leão pode representar, e por que não, a perspectiva de que eu venci dentro de mim e fora de mim. Eu venci o medo, por isso venci o leão e o urso. Eu venci o leão e o urso porque eu venci os temores que haviam dentro de mim, porque Deus me confortou. E eu descobri que a presença de Deus e aquele que habita em seu esconderijo descansa. Ele narra aquele rei que não entendeu nada, que desprezou. E muitas vezes pessoas são desprezadas. A própria igreja é vista como um instrumento social fraco e frágil, porque não pegam armas, porque usam a oração, mas eles desconhecem o poder daquele que servimos. Eles desconhecem aquele que forja o povo que vive dentro da igreja. Eles desconhecem o poder daquele que tira o medo e coloca o amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eles desconhecem que não é na nossa força, é que no nome do Senhor, porque Davi, quando vai de encontro a esse filisteu, e esse filisteu começa a amaldiçoar a Davi, ele diz, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos. Davi, assim como a igreja, não anda e não crê na vitória baseado na sua capacidade, nem intelectual nem física, mas a nossa vitória, a nossa certeza, a nossa convicção vem de conhecermos a quem temos seguido, em quem temos crido. E Davi narra a este rei toda a sua experiência. E lá na frente, ele, ao ouvir Davi, ele se convence. Então, o verso 38, Saul vestiu Davi de sua armadura e lhe pôs na cabeça o capacete de bronze e a sua couraça. Davi cingiu-se com a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul, veja, depois de escutar a história, Saul falou, bom, como não tem jeito, esse jovem é impetuoso, é impetulante, talvez ele tenha percebido, embora não a presença de Deus, mas a intrepidez deste jovem. Ele diz, então vai. Então ele pega a sua própria armadura, a armadura do rei, e coloca sobre Davi. E Davi se cinge, e Davi tenta andar, e Davi diz ao rei, eu não consigo.
Ele diz no verso 39, cingiu-se da espada, mas ele diz assim, na parte B, não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi, mais uma vez aqui, escapa de uma atitude humana. Primeiro ele havia dito que Davi não podia ir. Agora ele diz, já que você quer ir, tome essas armas, tome as armas de um guerreiro. O que significa isso? Que mais uma vez este rei, desprovido da presença de Deus, da sabedoria de Deus, da confiança de que era Deus que ia dar a vitória, ele resolve vestir Davi com a sua própria armadura. Armas humanas. Não é assim que muitas vezes as pessoas querem encarar uma guerra, uma batalha? Você quer usar armas humanas, quer usar habilidades, estratégias que muitas vezes são reais e são até boas no sentido técnico para os homens, mas que para Deus nada resolve. Ele coloca todo aquele armamento, aquela estrutura de armadura no pobre Davi. Davi fica igual um robô. A Bíblia diz, o texto sagrado diz que ele não conseguiu andar, e ele diz, eu não posso andar, eu não quero isso. Davi mais uma vez rejeita a ajuda humana no sentido de as armas estratégicas humanas. Você lembra o que o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, que a arma que usamos, a arma que temos, não é essas armas de homens. O apóstolo Paulo diz, nós temos armas espirituais. O apóstolo Paulo diz, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Davi disse, eu não posso nem andar com essa armadura, rei. Significa que ele rejeitou. E o que significa que nós precisamos rejeitar, meu querido irmão. Pare de querer lutar com a força humana, com armas humanas. Se entregue ao Senhor. Busque ser cheio da unção, da graça, da direção e do favor de Deus. Confie que Ele, o Senhor, é quem irá fazer. E o texto sagrado diz que Davi deixou aquela armadura. Então no verso 40, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si pedras do ribeiro, tomou o seu alfoge e foi de encontro, a sua funda, e foi de encontro ao seu inimigo, ao inimigo de Israel. O que significa que ele usou, quando falamos de pastor, de cajado, estamos falando daquilo que é as armas do cristão. A oração, a palavra. A estratégia é, Deus me dará a estratégia. A estratégia é, Deus me fará vencedor. A estratégia é Deus, essa batalha, essa guerra é do Senhor. É o que significa, arma simples, dizendo não tem espada, nem lanças, nem escudos, mas é o Senhor que vai agir nessa guerra. É assim que devemos agir. É assim que você precisa agir. É assim que a igreja tem que andar, com os olhos da fé, com os olhos no Senhor, aquele que é o nosso general. E eu quero aqui ir para o fim, mostrando para os irmãos o que podemos aprender. A história diz que Davi venceu com uma única pedra lançada. Golias caiu e Davi cortou a sua cabeça. Eu aprendo aqui, a primeira coisa, meus queridos, é que nós, para vencermos uma batalha, precisamos ter comunhão com Deus. Davi tinha. Davi passava noites em oração, contemplando Deus, falando com Deus, Deus curando sua alma, trazendo vigor à sua alma, curando seus medos, levantando e forjando sua vida e dizendo, você está aqui, você só tem a mim. Davi foi preparado, Davi buscava a Deus. Davi ouvia e se lembrava das histórias do seu povo, contadas desde a época do Gênesis. Davi era um homem que buscava a presença de Deus. É impossível vencer uma guerra sem o Senhor, sem conhecer quem é o Senhor. Eu aprendo aqui que a nossa experiência é fundamental, por menor que seja. Não importa o que você faça. Não importa, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser alguém que tem algum cargo, alguma função. Você só precisa ser alguém que ame a Deus e que busque a Deus. Davi era um pastor de ovelhas, comparado em ser um guerreiro do exército de um rei. Era algo insignificante, mas não importa. Aonde você está, Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está te levantando. As experiências que você está tendo, aonde você se encontra, aonde Deus te pôs, está te levantando e te preparando para o futuro. Sabe, nada que a gente passa é por acaso, é um degrau, é Deus nos preparando para um dia
encararmos uma batalha. E nós não podemos esquecer isso. Não podemos jogar fora o tempo que Deus nos dá aqui ou acolá, porque Deus tem um propósito nisso tudo. Eu aprendo também que as armas que nós usamos não são humanas, que devemos os conselhos, as palavras de pessoas que não acreditam nele, os conselhos, vem aqui, deixa eu te ensinar como você vai fazer esse jeitinho aqui, isso vai dar. Não aceite, não aceite, ou você está com o Senhor, ou você está com os homens, ou você crê que a vitória é do Senhor, ou você crê que os homens te darão a vitória. Mas esse exército estava já derrotado. Davi falou, não quero, eu não sei andar com isso. Pegou o cajado, falou, eu sou um pastor, é Deus que vai por mim. Pegou a sua funda, pegou as pedrinhas, o que representa, ele pegou as armas insignificantes, né? Mas ele falou, as minhas armas, a minha vitória vem do Senhor, tudo que eu preciso vem do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus possa nos ensinar que nessas batalhas da vida, e que nesta batalha que passamos, Deus nos dará a vitória, mas não vamos usar armas humanas, senão buscarmos a presença do Senhor. Que Deus te ensine, que Deus te forge, que você aprenda que você é aquele que anima o coração das pessoas, que você aprenda que precisa vestir as armaduras do Senhor, como Efésios fala, não de reis, significando armaduras e estratégias humanas. Que você aprenda que a oração e a palavra que enche o nosso coração, porque quando nós olhamos para o gigante, nós falamos, ele não é maior que o nosso Deus, e conforme o seu poder e vontade, ele nos dará a vitória. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Nós vamos ouvir uma canção e depois nós vamos orar por todos os pedidos e vamos orar para que Deus nos capacite e nos abençoe nessa jornada. Amém? A gente precisa se lembrar que no controle de tudo está o nosso Deus, que fez céu, terra e mar, e Ele cuida de cada um de nós. Muralhas existem, eu sei, muitas eu já enfrentei. Eu pensei em desistir, desanimado me perdi, mas em meio à dor me lembrei, minha vida pertence ao Rei. Os sonhos de Deus não têm fim, Ele quer cuidar de mim. Muralhas não vão me parar, sou livre para o adorar. Eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está nesse lugar. Muralhas não vão me parar, sou livre para o adorar. Eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está neste lugar. Muralhas existem, eu sei, muitas eu já enfrentei. Eu pensei em desistir, desanimado me perdi, mas em meio à dor me lembrei, minha vida pertence ao Rei. Os sonhos de Deus não têm fim, Ele quer cuidar de mim. Muralhas não vão me parar, sou livre para o adorar. Eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está nesse lugar. Muralhas não vão me parar, sou livre para o adorar. Eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está nesse lugar. Ao Deus que está neste lugar. Vamos orar depois desta canção, desse louvor ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Deixe te dizer, você é um guerreiro do exército do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos alistamos para esse exército. Não é como o exército de Israel. Não pegamos espadas e lanças, não temos Golias nem inimigos. Não é o homem, não é contra a carne nem contra o sangue, mas existe uma guerra espiritual.
E muitas vezes os homens são instrumentos usados, mas a nossa luta e a nossa batalha não é contra eles. Nós oramos a Deus, nos revestimos do Senhor, e é assim que nós vamos vencer. Eu quero orar com você e vamos orar pelos feridos também. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, que criou os céus e terra, que deu a Israel as vitórias, que fez aquele milagre extraordinário quando Israel saiu para lutar em Jericó. Uma arma não foi levantada, apenas louvores, gritos, porque o Senhor é quem daria a vitória naquela batalha. Infelizmente, muitos homens como Saul, ainda hoje, muitos exércitos, como aquele exército do rei, muitos cristãos não entendem, Senhor, que a nossa guerra não é uma guerra humana, não é com habilidades humanas, não é com estratégias, não é com armaduras de homens. Não, o que nós precisamos é nos revestir de Deus, da armadura do Senhor, que precisamos entender que nossa batalha é contra um inimigo invisível, que precisamos entender que é Deus, apesar de nós sermos tão jovens, fracos, como o rei disse a Davi, apesar de tudo isso, a olharem para a igreja e não verem na igreja um potencial de que uma instituição que possa mudar coisa alguma, de fato, nós não podemos em nós mesmos, mas nós somos o povo de Deus, comprado, lavado e remido no seu sangue. Temos a palavra do Senhor, como Davi estava cheio, a igreja é cheia da tua palavra, e a tua palavra nos assegura, nos garante, é a tua palavra que nos leva em triunfo. Pai querido e Deus amado, olha o coração do teu povo. Eu sei que há muitos que estão em batalhas nesse momento, e talvez estejam usando armas erradas, talvez estejam sendo, Senhor, atacados com palavras que você não pode, você não vai conseguir. Talvez estejam, Senhor, sendo ensinados ou orientados a usarem armas humanas, muitas vezes até desonestas, ilegais. Mas, Senhor, nesta noite, que o teu povo se volte para ti, que o teu povo se revista de Deus, da presença, da arma que temos, que é a tua palavra, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, da oração, onde nos achegamos a ti e clamamos. Não ouvirá Deus muito mais os seus filhos que a ele clamam de dia e de noite. Deus ouve a oração do teu povo. Ajude este homem, esta mulher, esta família. Deus, o gigante é muito maior, é verdade, somos tão insignificantes, mas nunca e jamais será maior que o Deus que servimos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em tuas mãos nós colocamos essa batalha que o mundo vive. Basta o Senhor ordenar, basta que o Senhor coloque ciência no coração do homem, basta o Senhor querer que pare, basta o Senhor querer e guardar o seu povo, pois tudo está em tuas mãos, Senhor. Por isso oramos nessa noite. Ajuda o teu povo, dá fé, dá uma nova direção ao teu povo, porque é no Senhor e com o Senhor, segundo a sua vontade, que nós alcançaremos a vitória. E é como Davi diz, nós não vamos em nosso nome, mas é em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero colocar os pedidos de oração. Cada pessoa que pediu, colocou aí, mandou a sua mensagem. Pedidos para a saúde, pedidos por alguma amigo, pedidos por pessoas que estão doentes, enlutadas, famílias que perderam pessoas que amavam, pessoas que estão doentes, Senhor, ou estão com algum amigo ou familiar doente, pessoas que estão com medo de ficar sem o pão, sem o trabalho, meu Deus, medos que são inerentes da natureza humana caída, mas que em Cristo nós podemos superá-los e vencê-los, porque confiamos no teu amor, no teu cuidado. Oh Deus, agora como igreja nós apresentamos diante do Senhor e pedimos: vem em nome de Jesus, visita o teu povo, visita o coração e a alma do teu povo e traz esperança, traz fé. Como Davi, que chegou naquele campo de batalha e disse: não fique ninguém desanimado. Eu oro lhe pedindo, Deus, que ninguém fique desanimado, porque o Senhor está aqui e o Senhor é com o seu povo, para a glória do teu nome. Nós também te louvamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por cada um que agradeceu e que reconheceu, voltou para dizer obrigado. Toda a honra,
toda a glória seja dada a Ti hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por estar conosco. Eu espero que Deus tenha usado este culto e a sua palavra para falar ao coração, ao seu coração. Eu aprendi muito cedo e aprendemos quando estamos no seminário sempre. A palavra é muito maior que o pregador. Esse pregador é homem como você, mas a palavra que pregamos, ela é tão poderosa, porque ela é a palavra do Deus vivo. Se apegue à palavra de Deus e tudo que for humano, esqueça. Retenha aquilo que é a palavra de Deus e você andará em triunfo. De uma forma ou de outra, você andará em triunfo debaixo da vontade de Deus. Amém? Estamos felizes. Estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado. Estamos felizes porque nós não vamos cessar e não vamos desistir de orar. E eu queria te incentivar. Continue orando. Ore pelas famílias. Ore pelos enlutados. Sinta a dor e ore por eles. Ore por aqueles que estão enfermos. Ore por aqueles que estão desesperados porque lhe falta fé nesse momento. Mas é do homem. Ajude-o. Mande uma palavra. Mande um zap. Ligue e fale: Deus é contigo. Mande um versículo bíblico. A palavra de Deus nunca volta vazia. Vamos ajudar uns aos outros, porque esse é o momento. E vamos crer. Esperança é fé. E fé é aquilo que não pode faltar ao povo de Deus. Amanhã, depois da tempestade, vem a bonança. O Senhor trará um tempo novo. E nós sairemos fortalecidos e muito mais maduros depois de tudo isso. Com a glória, para a glória de Deus e com a ajuda do Senhor. Tenham todos uma excelente semana, que Deus esteja com você. Domingo estamos preparando e orando um culto especial, um culto de adoração ao Senhor. E desde já eu quero lhe convidar a estar conosco. Amém? Fique na paz. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja com todo o povo do Senhor hoje e para sempre. Amém.